Olá, eu sou a professora Zilda e sejam bem-vindos, ao curso Esquematizando Redação. E hoje nós vamos ver algumas dicas em relação à redação do Enem. A redação há sempre uma preocupação, né? Então, todos os anos a gente observa ali o resultado final da redação, né, de como que foi a estatística, quem zerou, por que zerou, quantos fizeram, enfim. Então, vem aquela preocupação. Mas é possível zerar na redação? Isso acontece? Dá para zerar na redação, né? Todos que vão fazer o Enem passaram por um banco escolar, enfim, e ainda é possível zerar? Vamos ver então, né? Eu vou passar aqui algumas dicas, essas dicas são baseadas em pessoas que estudaram, também algumas dicas estão na cartilha, né, do Enem, e enfim. Então vamos ver se isso é possível e em que situações isso pode acontecer. Então, segundo a cartilha do Enem de 2019, são essas as razões para zerar na redação. Fuga total ao tema. Então, o que seria essa fuga total ao tema? Lá nos textos motivadores, vem os textos motivadores e depois vem a temática, né? O tema, ele vem em negrito e o candidato ele tem que prestar muita atenção, né, no recorte temático ali, no tema. Porque se digamos que o tema seja, né, vamos lembrar aqui a redação de 2015, que era a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, este era o tema, o recorte temático. E o assunto é violência contra a mulher. Então, se o candidato ele fizer a redação e falar sobre a violência contra a mulher, porém não falar da persistência, né, da violência, né, contra a mulher no Brasil, e ele vai fugir do tema, né? Então tem que prestar muita atenção, né, na hora de fazer a leitura lá para decidir, né, qual tese. Então é preciso realmente considerar a temática. Então acontece muito sim de zerar por conta disso, de fugir do tema. Não obediência à estrutura do texto dissertativo, né? A estrutura dissertativa argumentativo, né? Aqui está dissertativo. Então, o que seria a estrutura do texto dissertativo argumentativo? É aquela estrutura, né, que eu em outra aula, já passei para vocês. O texto dissertativo argumentativo tem uma macroestrutura que vem lá a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, ou 3, dependendo, né, da argumentação que for colocada na introdução, 1 parágrafo para a conclusão, e tem assim que dissertar e argumentar. Então o texto dissertativo argumentativo ele tem esta estrutura. Na língua portuguesa, os textos eles têm uma estrutura, a forma como eles são organizados, né? Se eu vou escrever um texto em verso, eu escrevo ali, é diferente, né? Ele não tem parágrafo, aí tem as estrofes, os versos, então uma estrutura diferente. Então, quando o candidato ele faz a redação e ele foge da estrutura, ele zera. A extensão, né? Digamos que a redação do Enem, ela tem ali o limite de 30 linhas. E o candidato ele vai escrever a redação e coloca ali até 7 linhas, né? E acredito não, é muito difícil alguém escrever uma redação para desenvolver bem um tema dentro de 7 linhas. Então é claro que vai zerar, né? Então isso aqui é uma condição também para zerar. Cópia integral de textos motivadores, né, da proposta de redação ou textos motivadores apresentados no decorrer das questões, porque a redação, a prova, ela também no decorrer ali no corpo da prova,
vem ali alguns textos que já vão assim meio que direcionando o candidato, né? Então, gente, o que compreende isso aqui? Então, o aluno fala assim, mas professora, então para que servem os textos motivadores? Olha, como o próprio nome já diz, os textos motivadores, eles servem para motivar, eles vão colocar ali o candidato a par da temática, e os textos, eles trazem abordagens. Então, é preciso prestar atenção, porque em cima daquelas abordagens, você vai pegando ideias para formar a sua tese, tá? Então, não, se você copiar, você pode zerar sim, tá? Então, você vai zerar. Então, evite fazer isso, não faça, tá? Mas eu vou parafrasear, vou mudar, vou colocar assim, mudando as palavras. Não, o redator ali, a pessoa que vai corrigir, né, o corretor, o corretor, ele sabe, ele conhece, sabe quando está sendo aquilo ali foi parafraseado, ele conhece, então é melhor não usar os textos motivadores. Use sim, mas como motivação para você conhecer, ver as abordagens e criar ali a sua tese. Mais motivos aqui para zerar. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Então aqui também são coisas assim que às vezes o candidato coloca que não tem nada a ver, né? Então assim, isso aqui ele já está pedindo, né, para zerar. De repente vai fazer a redação lá, não sabe, não tem nenhuma ideia e aí fica inventando estas formas aqui, vai colocar uma coisa que não tem nada a ver de propósito, então vai zerar. Parte deliberadamente desconectadas do tema proposto. Então, se tiver parte da redação que ela não tem nada a ver com o tema proposto, embora ali de repente você comece a escrever sobre o tema e de repente coloca outras partes que não tem nada a ver, então isso vai ser também um motivo para zerar. A assinatura, né? Então não se assina a redação, escreveu, chegou lá embaixo, coloca assinatura. Não. Então, não assina, a assinatura, né, ou o seu nome, né, apelido, ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura. Então, quando lá na folha de redação tem um lugar que é já apropriado para isso. Então, não assine no lugar que não é apropriado, porque isso vai zerar, tá? Então, cuidado com isso aqui. Folha em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, digamos que você fez o rascunho, mas a folha que é destinada, né, a folha ali que é destinada para a redação, você deixou em branco porque de repente não deu tempo, então vai zerar, né? Porque mesmo que tenha lá o rascunho, é preciso escrever a redação no lugar destinado para ela. Letra ilegível. Gente, aqui é um detalhe muito importante, tá? Então, a letra, ela realmente vai fazer você zerar na redação, tá? E olha, não confunda letra bonita com letra legível. São coisas diferentes. Por quê? A letra legível significa, assim, não causar dúvida, não deixar dúvida no corretor. Então, se eu faço um O, é diferente de um A. Então, assim, é nesse sentido. Pode ser que a minha letra não seja bonita, mas ela é legível. Então, realmente, tome cuidado. Escreva de forma legível, né? Porque senão, realmente, o corretor ele não vai ficar ali perdendo tempo, tentando decifrar redação. Tá? Então, assim, aprenda, já vai treinando e cuidado com a escrita. Então, assim, outra coisa, né? O que se deve evitar, né, na redação? Aqui não significa que vai zerar, mas o que deve ser evitado numa redação, porque de repente você não vem a zerar uma redação, mas vai perder pontos. Não fale com o leitor. Sabe aquela coisa de que às vezes a gente está escrevendo um texto e fala assim, se dirige ao leitor, mas você não acha isso, você não...
enfim, usar o pronome ali, o você. Isso aí é um indicativo de que tá tentando conversar com o leitor. Então, isso não é legal. Você procure evitar isso. Procure evitar, não coloque. Não dê conselhos a quem está lendo, tá? Que às vezes você vem, né, vai para aquele tom de conselho, né? Nossa, imagina se isso acontecesse com o seu filho, coisa do tipo. Então isso aqui não é legal, tá? Não escreva como se estivesse em uma conversa com o leitor. Então é aquela tentativa de conversar com o leitor, não, um texto dissertativo, argumentativo, ele não é ali um texto assim que você está ali só querendo convencer alguém de alguma coisa, tem outra estrutura, é outro gênero. Aqui tem os exemplos, ó. Você é capaz de mudar o mundo, adote medidas, faça a sua parte, sabe? Escrever o texto lindo, maravilhoso, chega lá no final, que é impressionar, né, o corretor, o leitor, e aí deixa assim tipo um recadinho lá no final. Isso não é legal, gente. Tá? Então, assim, você é capaz de mudar o mundo, adote medidas, faça a sua parte. Então, aqui você mude, né? Em vez de falar assim, somos capazes, de repente você coloca, né? Somos capazes de mudar o mundo, é só, né? Fazermos a nossa parte. Então, mudar, não tentar ficar conversando com o leitor. Isso não é legal na redação. E citações sem critério, né? A gente sabe que as citações, ela dá credibilidade, mostra repertório. Porém, usar de forma indevida, sem critério, gente, pega mal. Por quê? Porque, sabe, o corretor ele percebe ali que aquela citação ela foi usada só assim para tentar impressionar, mas ela não está ligada aos argumentos, à temática, ela está ali solta, jogada lá, sem critério, tá? Citação é para usar, sim. Porém, tem que saber usar as citações, tá? De forma bem criteriosa, de forma bem ali encaixada na temática, nos argumentos, fazendo toda uma relação com o que você está discutindo. Então, procure não ficar jogando lá várias citações só para tentar impressionar. Provérbios, tá? Não tem os ditos populares, filho de peixe, peixinho e esses ditos, né? Também não são bem-vindos, tá? Palavras ou expressões, esses clichês, essas modinhas, então isso também não fica legal. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele é escrito em uma linguagem direta e objetiva, e os provérbios, eles são subjetivos. Alguns entendem porque fazem parte do contexto daquela pessoa, outros não. Então é uma linguagem subjetiva, gera duplo sentido, e numa redação não se escreve com duplo sentido. Você está conversando de alguém de alguma coisa, então tem que ser direto e objetivo. Não generalize, ó, não generalize ou radicalize. Como assim? Ó, exemplo de expressões generalizadoras. Todos jogam lixo no chão. Né? Então, digamos, você está falando sobre uma redação, sobre o meio ambiente, poluição, aí todos jogam lixo no chão. Gente, não é todos, então preste atenção, né? Isso aqui você está generalizando. Então, você pode substituir por há uma tendência, né? Há uma tendência, dependendo da cultura ali, de não cuidar do lixo, de agir desta forma, por falta, né? Aí tem várias razões, tá? Então, não generalize, tá? Ou ninguém faria isso, ó, ninguém faria isso. Essa expressão ninguém faria isso também é uma forma de generalizar, tá? De generalizar e são frases também apelativas, tá? Você tá radicalizando, radicalizar, você ali coloca todo mundo ali, né, na mesma situação. E não é bem assim, né? Algo às vezes não acontece com todos, então ninguém faria isso. Não, tem algumas pessoas fazem, outras não. Então não pode generalizar, não pode radicalizar. Isso jamais vai acontecer, que é uma forma de radicalização. Isso jamais vai acontecer. Ou como assim? Né? Às vezes tem coisas que acontecem sim, isso jamais é complicado. E vai acontecer, é impossível. Não.
Essa questão de é impossível também não é legal. Isso aí você está sendo radical, porque muitas coisas são possíveis sim. Então essas frases são um tipo de argumentação apelativa, elas não têm consistência, mostra que não tem consistência, porque você está ali generalizando, você está falando de algo que dá a ideia de que não teve um estudo, uma preparação, porque não são todos, né, que de repente todas as pessoas não têm aquela consciência, não estão envolvidas naquela situação. Então tome cuidado com a radicalização e com essa tendência de generalizar as coisas, colocar todos no mesmo patamar. Não use essas palavras na redação. Então aqui são palavras que já elas indicam essa questão da linguagem apelativa, né? Radical, ó. Nunca, então não use essa expressão nunca, jamais e sempre. Essa aqui é muito comum, então também não use isso aqui sempre. Isso sempre acontece. Tome cuidado, tá? Quando vai escrever desta forma. Então procure não usar essas palavras que elas já levam para essa situação que eu falei anterior. Não use gírias ou palavrões. Então, as gírias, elas fazem parte de um tipo, né, de conversa, uma conversa mais informal, de um determinado grupo, uma conversa mais familiar. E o texto dissertativo argumentativo não pode ser com gírias, por quê? Porque a escrita ela é uma escrita formal, tanto que tem uma competência, a primeira competência que é escrever baseado na linguagem padrão. Então, e as gírias, elas são subjetivas, né? Elas podem gerar duplo sentido. Então, por isso que as gírias, elas não são bem-vindas nesse tipo de situação, né? De contexto. Ou os palavrões também, né? Então, isso aqui é para outro tipo de texto. Não use a linguagem da internet. Então, assim, aquelas abreviaturas são chamadas internetês, que facilita ali. Então, aquela linguagem que é da internet, né, ali das mensagens, elas são abreviadas, por quê? Porque é o fluxo, né, ali de mensagem, o tempo, ele exige esse tipo de linguagem, assim, uma linguagem rápida. Agora, nem todos entendem esta linguagem e também você está escrevendo um texto que tem que ser formal, então não cabe aqui abreviações. Então, evite as abreviações, salvo se você precisar usar uma abreviação, mas aquelas abreviações que são oficiais, tá? Aquelas que você, né, no decorrer do banco escolar, você aprendeu aquelas abreviações que elas são realmente aquelas, né, oficiais. Agora, essas inventadas, essas aí não são bem-vindas, até porque elas também geram dúvidas. E não expresse sua opinião diretamente. Tá? Por exemplo, a gente sabe que o texto dissertativo e argumentativo, ele é escrito, né, é a sua opinião, mas você não pode escrever na primeira pessoa do singular. Eu, usar os verbos, né, eu acho, eu penso, né, eu afirmo. Então isso aqui, gente, é proibido, tá? Não use a primeira pessoa. Então eu acredito e outras, né, semelhantes. A dissertação ela é impessoal, então logo não se usa a primeira pessoa do discurso, o eu. Usa-se o nós, que é a primeira, né, do plural, e a terceira, né, que é fala-se, percebe-se, discute-se. Esta aí é bem-vinda. E então foi isso, né? Hoje foi bem breve, são aí apenas algumas dicas do que não se deve fazer e as razões para zerar na redação do Enem. Então tome cuidado com a letra, que a letra seja legível, cuidado para não copiar os textos motivadores ou parte dos textos motivadores e enfim, estudem e aproveitem bastante esta oportunidade, né, de fazer um belo texto, uma bela redação. E até a próxima!